E aí, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Wellington Oliveira e neste vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acredito que você ainda não ouviu falar. Mas, se você quer saber qual é este assunto, fica comigo neste vídeo até o final, porque eu acredito que vai ser bênção para a sua vida. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Então, bora lá pro vídeo. Bom, amados, neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipologia de Jesus. Para que você entenda um pouco, no Antigo Testamento há três coisas muito lindas e maravilhosas. A primeira delas é a teofania de Jesus, aonde fala sobre a pré-existência de Jesus no Antigo Testamento. Também temos simbologia, que são símbolos que apontam para Jesus, e tipologia, sendo elas humanas e não humana. E a que a gente vai falar hoje é sobre três tipos de Jesus não humanos do Antigo Testamento. O primeiro deles é a Arca de Noé. Vamos para a Bíblia. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Percebemos aqui que no Antigo Testamento, Deus ele fala para Noé que ele vai acabar com a humanidade daquele tempo, devido aos seus diversos pecados, devido à contaminação do homem. Então Deus ele fala para Noé que ele vai desfazer com o homem na terra. O interessante disso, e aonde eu quero chegar para que você entenda, é que o único meio de salvação para que o homem não viesse morrer era através da arca. Deus ele pede para Noé construir uma arca, porque Deus achou graça de Noé aos seus olhos. Então Deus pede para que Noé entre na arca, fazendo com que assim então Noé não fosse julgado juntamente com o mundo. Agora nós vamos ver no Novo Testamento uma coisa muito similar, por isso que se diz tipo. Nós vemos o mundo que já é do maligno, o mundo que está vivendo por um período de contaminação, corrupção, e um mundo que provavelmente vai se perder. Só que Deus, por infinita misericórdia, ele entrega seu Filho Jesus para que nós não fosse condenado com o mundo. Então nós temos Jesus, que é o tipo de arca, e aquele que está em Cristo, ele não vai ser condenado com o mundo. Por isso que o apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Vemos aqui que o apóstolo Pedro ele vai falar muito bem sobre este assunto. Então nós temos a arca de Noé, que tirou Noé da condenação do mundo daquela época, e hoje nós temos o tipo da arca, que é Cristo, que tira a condenação do homem e da mulher que há de vir sobre o mundo. Nós vamos ver também outra tipologia, e que para mim é uma das mais grandiosas, é sobre o Cordeiro Pascual. Nós vamos ver que no livro de Êxodo, Deus ele vai pedir para que Moisés fale à nação de Israel, que eles pegam para cada família um cordeiro, e mate esse cordeiro e passe o seu sangue nos umbrais das portas e da janela. Porque Deus havia dito para Moisés que passaria sobre o Egito e levaria consigo todo o primogênito, e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro, ele entraria e levaria o primogênito. Nós vamos ver essa tipologia no Novo Testamento, quando Cristo ele morre a favor do pecador. E todos aqueles que um dia foram lavados pelo sangue de Cristo, eles não estão para ser condenados com o mundo, ou seja, eles não estão mais sob o jugo da morte. Quando eu digo de morte, eu não estou falando de morte física, eu estou me referindo à morte espiritual. Jesus ele vai dizer que aquele que crê nele, ele não morreria, mas passaria desta vida para a vida eterna.
Então todos aqueles que têm a marca de Jesus na sua vida, eles não está propício à morte espiritual. E no Antigo Testamento, se a gente for bem observar, nós vamos ver que aquele cordeiro que morria, ele morria em lugar do primogênito. Ou seja, ele morrendo, o primogênito não morria. Então Jesus, ele também fez isso no nosso lugar. Ele morreu em seu lugar. Ele morreu em meu lugar. Por isso que o Cordeiro Pascual é a tipologia de Jesus Cristo. Inclusive isso, nós vamos ver João Batista pregando no Rio Jordão. E quando ele vê Jesus passando, ele vai olhar para os seus discípulos e vai olhar e vai falar. Ele vai olhar para os seus discípulos e vai falar: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Interessante é que a Bíblia também vai dizer que, como ovelha muda, o nosso mestre foi ao matadouro. Então, por isso que o Cordeiro Pascual, ele é uma tipologia de Jesus, uma tipologia não humana. Nós vamos ver também outro tipo, que é a serpente de metal. Você se lembra desta passagem? A Bíblia vai dizer que uma certa feita, no livro de Números, o povo de Israel, eles começaram a contender contra Moisés e a murmurar, e Deus, então, ele envia serpentes ardentes no deserto, e essas serpentes começam a matar o povo que estava no deserto. E o povo, então, vendo que isso estava acontecendo, começaram a clamar, dizendo para Moisés interceder para que aquilo parasse. Então, Deus, ele vendo isso, ele vai dizer para Moisés o seguinte: olha, faz então uma serpente de metal, e todos aqueles que olharem para esta serpente, eles serão curados, eles não serão mortos. Aí nós vamos ver uma grande história no Novo Testamento. Jesus estava conversando com um certo Nicodemos, e ele vai dizer o seguinte para Nicodemos: assim como a serpente de metal foi levantada no deserto, e todos aqueles que olharam para ela não fosse danificado, ou seja, não morreram, assim convém também que o Filho do Homem seja levantado. Todos aqueles que olham para Jesus, ou seja, que têm a sua vista, o seu olhar para Jesus, ele está salvo da condenação e da morte. Então, por isso que a serpente de metal é uma tipologia de Jesus, não humana. Você pode ver que Jesus, ele mesmo fala sobre isso. Que, da mesma forma que ela foi levantada para que o povo não morresse, da mesma maneira, Jesus foi levantado para todos aqueles que pusessem os olhos nele, não morreriam também. Então, percebe aí que no Antigo Testamento, é claro que existem muitos e muitos outros tipos, e nós vamos falar sobre isso neste canal. Existem tanto tipos humanos e não humanos. Você percebe que a Bíblia Sagrada é um livro incrível e maravilhoso, aonde o Antigo Testamento é sombra de tudo que aconteceu no Novo Testamento. Então, é muito lindo, é muito maravilhoso quando nós se aprofundamos na Bíblia Sagrada. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha agregado muito conhecimento para a sua vida. E espero que isso tenha, de uma certa forma, enriquecido o seu conhecimento. E se você quiser saber um pouco mais sobre isso que eu falei, você pode adquirir também aquele livro que se chama Sombra, Tipos e Mistério da Bíblia. É um livro muito bom. Vai falar sobre numerologia, vai falar sobre tipologia, teofania, vai falar sobre representações, muitas coisas. É um livro completo. Se você quiser saber um pouco mais sobre ele, o link vai estar aqui na descrição. Você pode dar uma olhada lá, ou você também pode adquirir em qualquer outro lugar. Vai ser bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.